Olá, boa noite. Hoje é dia 21 de outubro de 2021. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Temos mais essa oportunidade de fazer uma reflexão sobre a Gita, sobre o estudo que nós fizemos, que começou em agosto de 2020, está fazendo 1 ano e meio, né? E eu vou pedir, então, para a gente dar início, para que fique numa posição confortável, a coluna ereta, os músculos bem relaxados, prestando atenção na respiração e diminuindo o fluxo de pensamentos. Voltando toda a sua atenção para o momento de agora, para o momento agora, para o agora. Inspirando, descendo e soltando suavemente a respiração de uma forma tranquila, os olhos da boca fechada, naturalmente. Ouçam essa exaltação. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Bhadarivananata Yoginam Pataye Namaha. Namaste Mitradevaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadevya Siddhibhyo Gurubhya Cha Namo Namaha. Glória a ti, Naradeva. Glória a ti, Narayana, que dos bosques de Badara e dos yogis é o Senhor. Glória. Glória a ti, Mitradeva, Guru de brâmico esplendor. Glória aos Mahatmas, Siddhas e Gurus. Glória, felicidade. Pedindo aos nossos Gurus, nossos mestres, que nos abençoe nessa noite, como tem feito nas outras oportunidades, para que possamos ter o entendimento correto, para que possamos ter a nossa mente aberta para o entendimento desse estudo e que possamos aplicá-lo na prática. Tá? Bom, hoje será um pouco diferente do modo como a gente vem estudando, porque fizemos uma ronda, né? Fizemos uma volta com os 26 capítulos da nossa Gita. Né? Eu estava aqui pensando, até conversei um pouco com o Rubens, então, de algum modo, agora a gente está um pouquinho mais apto, né, a entender e até a fazer perguntas um pouquinho mais elaboradas, umas perguntas um pouquinho mais não sei se elaboradas, mas que vêm do fundo do coração da gente, em função de que fizemos uma leitura com muito esclarecimentos, e é óbvio que isso é o primeiro passo nesse caminhar, né? Esse caminhar parece que não tem fim. Tem um começo, mas parece que não vai ter um fim, assim, pelo menos da minha parte, o que eu percebo. E antes de passar a palavra para o Rubens e para o Roel, para todos os demais membros que estão aqui, da última vez que nós conversamos e que terminamos a leitura do 26º capítulo, eu fiz uma pergunta a todos, em especial para o Rubens, e a pergunta foi em que momento Krishna, né, havia entendido toda a história que está no último capítulo. Ele tinha compreendido a missão dele, que ele tinha percebido, né, que as suas dúvidas tinham sido dissipadas, né? Aí o Rubens falou, isso está claro, está aqui no capítulo, no último capítulo, se não me engano, acho que é o 46, 48.
Minha ignorância foi dissipada e minha memória foi recobrada através da tua graça. Aí eu falei, mas espera um pouquinho. Isso não é uma coisa intelectual. Ah, entendi. Oi, boa noite. Isso não é uma coisa intelectual. Né? Isso não é um entendimento, isso não é um entendimento única, pura e exclusivamente do ponto de vista. Entendi o que você tinha para me explicar e agora eu entendo e sei tudo. E fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça. Eu estou falando o seguinte, Rita, que eu estou pegando a última frase, a gente vai ter um bate-papo hoje, né? Com algumas perguntas. Desculpe o atraso. Imagina, eu acho que não existe atraso nessa história que existe. Eu estava falando que eu fiquei com isso na cabeça de que em que momento a Juna efetivamente entendeu a mensagem de Cristo, que todas as suas dúvidas se dissiparam, né? Isso não é um entendimento intelectual único, por exclusivamente, é um entendimento de toda a percepção dele. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa a mais ali. Não foi só um clique. Não foi só uma... entendi. E aí eu comecei a perceber que aquilo, obviamente, aquilo poderia ter sido uma diksha, uma iniciação. Naquele momento lá. Que é uma das últimas frases que ele fala antes de fazer o Brahma Stuti e tudo mais, né? Que é a louvação a Brahma. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, isso tem mais coisa. Aí falei, iniciação, e eu comecei a pesquisar. E desde o primeiro capítulo até o último, nós temos várias dicas sobre iniciação no Gita. Pelo menos na nossa Gita, ou nessa Gita. Não com o nome de Diksha, mas com o nome de iniciação. E eu fiquei lendo algumas coisas aqui e gostaria de compartilhar com vocês. E no final do que eu falar, não vou me demorar muito, eu queria abrir a palavra tanto para o Rubens, para o seu L e para os demais membros, sobre o quanto isso tem um sentido nessa leitura. O quanto dessa percepção desse momento de graça que aconteceu com a Juna e quanto esse momento de graça acontece com a gente também. Gostaria de fazer essa roda. Então, logo no começo, no primeiro capítulo, ele fala muito de iniciações na parte das explicações, nas entrelinhas. Então, se você olhar ali, no primeiro capítulo, na explicação 11 e 12, está dizendo assim, as características do Mahacharias, ao qual consiste em conferir suas próprias decisões, iniciações aos aspirantes sem esperar que esses venham até ele. Aqui o Senhor Krishna vai até Krishna. O Senhor Krishna vai até a Juna. E no 13, invocação, aí ele fala assim, ó de potentes braços, né? Entoa o hino a Durga com pureza de intenção para derrotar as hostes inimigas. Aí a explicaçãozinha. 13. Invocação a Brahma Shakti, energia brâmica e iniciação necessária a toda atuação. Então ele vai entoar o hino, mas ele tem uma iniciação ali, ele tem um diksha, ele tem um momento ali que ele começa, já no primeiro capítulo, a funcionar. Porque o que eu percebi que na Gita é todo um esforço de, não sei se a palavra é o esforço, mas no sentido de que Krishna faz a Juna se movimentar através do karma com ação adequada, com ação correta. E para que isso aconteça, ele dá como se fosse uma faísca. Olha, o tempo inteiro, sabe? A iniciação é como se fosse essa faísca, para o motor pegar a iniciação.
A iniciação é o início, né? Eu digo já, então, para que daquela primeira faísca, para que ele vá em direção à ação, não a qualquer ação, mas a ação correta, né? Shikamiacide, tudo mais que sabemos, ação impessoal, para que ele se movimente do estado de letargia que ele está, para que ele vá de encontro a ter essa equanimidade, porque ele está totalmente pendido ou torto em relação aos seus momentos, né? Então, no versículo 21, que é o próprio hino a Durga, fala-se assim: ó tu, suprema deusa, né? Suprema entre todas as ciências, tu que emanas o êxtase consciente nos veículos corporais, dos que meditam, ó tu que ingera a luz da iniciação. Ele fala isso mais uma vez. E o culto da ciência sintética do absoluto. No capítulo 2, versículo 16, ele fala, Nara Narayana, capítulo 16. Eu sou a luz da iniciação, perceptível através da salutar ação e devoção. Eles moram sempre em mim, eu moro com eles com infinita compaixão. Então, no capítulo 2 também já fala de iniciação. No capítulo 4, a explicação de 11 a 18. A natureza dos iniciados com 7 grandes iniciações: Surya, Chandra, Sukha, Yoga, Devi, Vayu, Agni, Prithvi, Dikshas. E no 11 ele fala. O conheço daquele cujas características de ignorância foi dissipada pelo discernimento espiritual, ajudado pela iniciação solar. Revela o Supremo que transcende tudo. Mais uma vez, houve a iniciação. Então, vai vendo uma sequência de fatos, e nesses fatos, a Krishna, a Arjuna vai sendo ajudado através dessas manifestações. E eu esteve pesquisando sobre o que é iniciação, sobre o que é Diksha. Em algum momento, quando o guru, é sempre passado de um guru para um discípulo, né? Então, quando, por alguns segundos ou por algum milésimo de tempo, a consciência do iniciado, ou do discípulo, se iguala à consciência do guru. Ele transfere isso para ele por alguns instantes. Então, o esforço que eu falei de esforço de Krishna, toda hora está mostrando isso. Faça essa ação, porque ele já é o mestre, ele já faz isso de uma forma. Então, ele faz com que a Arjuna faça um salto qualitativo em relação a isso, através das iniciações, né? No capítulo 7, o versículo 7 também fala alguma coisa. O capítulo 7 é Kaivalya, aquele momento de total serenidade, né? Aquele, no caso o Atma, é a luz de todas as iniciações, está além, iluminando as trevas da existência temporal, tríplice e onisciente, e busca de todo conhecimento alcançável através do mesmo conhecimento e mora na cama etérica do coração de todos os seres. Está sempre mostrando, o tempo inteiro mostrando isso. No capítulo 12, do Brahma Swarupa, Brahma Swarupa, onde que ele vê a forma, ele só consegue ver a forma porque ele teve uma iniciação ali. Krishna lhe concedeu essa iniciação para que ele pudesse ver a forma como ele era, né? Que está escrito na explicação número 8, que é o Senhor como a causa semente do mundo e personificação do conhecimento e a luz, e como a luz da iniciação, né? Isso é a explicação. E no 16, versículo 16, iniciação Chandra Diksha conferida a Juna devido à incapacidade de sua visão física para contemplar a forma divina. Então ali também recebe um outro tipo de iniciação. Olha que no caminho inteiro ele vai tendo essa
essa percepção e essa iniciação, né? O 13, capítulo 13, de 18 a 19. O Senhor, o 13 é o Brahma Vibhuti, né? O Senhor, como morador da luz da iniciação, nas iniciações Diksha, chamadas Lua, Sol, Agni, etc., como também os sons de poder. Né? E ele vai falando, né? No capítulo 15, no capítulo 14, que é o que eu gosto para Chuchu, que é o Pranayama, no versículo 24. Capítulo 24, 14, 25. Capítulo 25. O destino daquele que pratica o yoga em seus próprios esforços e conhecimento do sastra, sem iniciação, shuddha e sem instrução. 25. O aspirante ao yoga, contudo, lutando com grande esforço, corrigindo toda fraqueza e debilidade, passando por muitos nascimentos e quando aperfeiçoado por meio das iniciações conferidas pelos Shuddhacharyas, consequentemente alcança a meta. Né? Esse é um outro ponto. O 15, o capítulo 15, Paramatma 24. 24. O Paramatma como instância final inatingível sem Yoga Diksha. Olha que louco que a ideia fala. O Paramatma como instância final é inatingível sem Yoga Diksha, Yoga Devi Diksha, ou seja, sem a iniciação. Né? No capítulo 26, que é o final, aqui eu estou pulando porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. O 26, que é o último capítulo, o 31, 26, 31. A pergunta do Sr. Arjuna é relacionada com o efeito dos seus ensinamentos sobre ele. Ó Partha, escutaste tudo isso com a mente atenta? Ó Dhananjaya, a obscuridade do seu entendimento foi dissipada, afinal de contas, no final de todo esse processo? Foi? Foi ou não foi? Foi, ele perguntou, né? E Arjuna responde, 35. Deixa eu ver se eu 35. Aí ele fala assim, por meio do supremo ensinamento oculto que revela o princípio de vida, que é o Atma, né? Isso é Arjuna respondendo, sobre o qual me falaste, atenta à minha felicidade espiritual, minha ignorância foi dissipada. Ele perguntou e ele está falando, se nesse momento ele falou assim, foi dissipada. Mas é no 48 que ele fala, minha ignorância foi dissipada e minha memória, como Nara, foi recobrada através de tua graça. Através de tua graça. Iniciação, para mim, como você se iguala em consciência com o seu mestre, é uma graça que o mestre concede a você. Então, por tua graça, eu entendo. Por tua graça, por tua iniciação, eu entendo tudo que você me falou. Né? Então, eu fico assim, abismado com tanta clareza, assim, e pelo esforço de que, independente de qualquer coisa, desde o começo até o fim, Krishna está, olha, tá, vai por aqui, olha aqui, percebe aqui, eu estou te mostrando, e vai jogando as graças sobre Arjuna, como se Krishna representa o divino, o sagrado, e Arjuna, nós, a humanidade, o divino está sempre jogando a graça sobre nós. E nós, do nosso modo, cambaleando ali, tentando ir, né? Como estou tentando fazer aqui com esse estudo, né? E deixa eu ver 75, 78 que eu anotei aqui também. Pela graça de Vyasa, fui capacitado de escutar o supremo segredo do yoga, diariamente Cristo, o Senhor Yoga, quando ele mesmo revelou. Se ele revelou, naquele momento,
ele também deu a graça a Arjuna. Então ele, né? E é 78. A beatitude alcançada pelos videntes, papapá, né? Respectivamente, yoga, sannyasa e conhecimento. Onde está Krishna, o Senhor do Yoga e Parta, poderoso aquele, minha firme convicção que ali reside a bem-aventurança espiritual, a vitória, a beatitude e a sabedoria. Então, assim, o que eu pergunto a vocês, e gostaria de uma explicação, né? Em que momento essas iniciações podem acontecer? Somente na Gita, no dia a dia, em todo lugar, em todas as ações que você faz? No que consiste esse Diksha, né? E qual a importância dessa Diksha, dessa iniciação na Gita? E qual a importância de entender que isso pode estar sendo dado como uma graça para a gente no nosso dia a dia? Né? Era esse preâmbulo que eu queria ter feito. Eu acho que para mim é como se fosse essa faísca mesmo que dá início a primeiro movimento para que o motor possa começar a andar. Eu acho que é isso. Aí eu abro a palavra para o Rubens ou para o Hélio, para quem quiser falar. Eu acho que o Rubens, depois o Hélio, e depois os demais. Eu gostaria de fazer uma rodada, por gentileza. Oi, Rubens. Ah, desculpa. Estava com o microfone fechado, desculpa. Eu disse que eu queria dar o direito, a preferência, para o Hélio, se ele assim o desejar. Eu deixo que ele escolha. E aí depois eu falo. Ele escolhe se fala antes, depois. Para mim não tem problema. Ele está com o microfone fechado, acho que sou eu mesmo, é isso? Tá bom. Isso, por favor. Então, Alô, ele tá abriu. ouvindo? Abriu. Olha, existem alguns textos fáceis, né? Dom Benjamin, Siri Janardana. A ordem é crescente mesmo, né? Os de Siri Janardana são mais difíceis. E Dom Benjamin teve esse dom de transmitir para a gente assim de uma forma bem fácil, né? Bem ocidental. Essa foi uma das glórias de Dom Benjamin, né? Traduzir para a gente. Em algum livro, em algum texto que eu li, e isso, nós não estamos aqui para falar quem teve, quem não teve iniciação, né? Mas o que se diz é o seguinte, o Vanildo, as iniciações foi até comparado assim. Quando a gente está numa estrada, aparece ali quilômetro 10, quilômetro 20, 50, 100, etc. Né? Então, as iniciações, elas são comparadas com com essa, não velocidade, com esse percurso que a gente faz na espiritualidade. Então, muitas vezes, se torna árido para uma pessoa sentar, meditar. Ele acha que nunca está crescendo, que não está evoluindo, né? Então, num desses textos eu vi bem isso daí. Você não vê uma criança crescendo e ela cresce. Você não vê uma árvore crescendo e ela cresce. Mas as iniciações, elas são palpáveis para a pessoa que leva a sério pelo seguinte: são pequenas experiências ou grandes experiências pelas quais a pessoa vai passando, né? E nisso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa se entusiasma tanto numa escola espiritualista assim, e ela começa a ver Shri Yoga Devi dando tchauzinho para ela em tudo quanto é lugar, né? Então a gente sempre tem o cuidado, né, principalmente com as pessoas
que estão com a gente, né? Eu não falo nem em discípulo, porque eu não tenho. Eu, eu prefiro evitar isso. Não são meus discípulos, são amigos de caminhada, né? Então, eu sempre falo o seguinte: para você ter certeza de que você teve uma iniciação, uma experiência válida, é ver qual o resultado que ela deixou em você, tá? Então, às vezes a pessoa passa por uma experiência assim bem estranha, né? E a gente sabe que a mente ela está a todo momento querendo, fazendo oposição. Não vamos dizer que ela é inimiga nem nada, fazendo oposição, porque ela faz parte do ego, né? E às vezes cria mesmo coisas assim na cabeça da pessoa. Ai, nossa, passei, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta para a pessoa é o seguinte: isso permaneceu algum resultado em você? Você se tornou um pouco diferente? Passou a ter um entendimento maior de certas coisas depois dessa experiência pela qual você passou? Se sim, então foi uma experiência. Se não, se permanece na mesma, etc., foi apenas produto da mente, né? Então a experiência espiritual ela sempre deixa um resultado e ela é justamente estímulos, né? São estímulos na vida espiritual que a gente vai recebendo para você saber que você está caminhando, né? E muitas dessas experiências não são só experiências assim de êxtase ou coisa parecida, não. Existem experiências meio bravas com a gente, sabe? Vocês desculpem, vou contar um fato, não sei se eu falei, acho que aqui com a gente nunca contei isso daí. Eu me lembro que quando aquele cantor Cazuza estava para morrer, estava mal, e um colega chegou à universidade e contou uma piada e eu repassei a piada de mau gosto, tá? Isso, a gente às vezes comete coisas impensadas, né, e que nem sempre é bom. E eu passei essa piada que era o seguinte, que naquela época ainda não tinha o CD, era só o vinil, e o colega falou assim, aliás, já é falecido, olha, os discos do Cazuza tem que usar agulha descartável para ouvir. Entenderam? Piada de mau gosto. E eu passei isso daí. Passei uma vez, não sei, não me lembro aqui. À noite, simplesmente, os mestres colocaram o Cazuza no meu colo como meu filho. Entenderam? Como meu filho. Aquilo ali foi mais que uma experiência, embora tenha sido assim uma chapoletada daquelas bem grandes, né? Para mim foi de um entendimento de uma coisa fabulosa, mais do que uma experiência positiva. Que a gente não vai ficar contando eu tive isso, tive aquilo, etc, né? Essas coisas são na Shuradarma a gente evita, né? Tive isso, tive aquilo. Tanto é que uma vez na Congresso de Atibaia que nós fizemos, a gente recebemos Dom Benjamin, dos mestres em geral, o seguinte, certas coisas não são para ficar falando em público. O Rubens sabe muito bem disso. Certas coisas não são para ser. Dom Benjamin jamais, a gente sabe que ele atingiu um. Quem conheceu sabe que, para mim, ele foi um verdadeiro Ananda. Rubens, um verdadeiro Ananda. Mas jamais ele assinou e nem falou, nem bateu no peito. A gente sabia das experiências dele por vias indiretas, né? Ele teve uma das maiores, se não a maior iniciação, que ele viu a criação, né? E
E nós fizemos um congresso lá em Atibaia com a prática da saúde, a profundidade dessa prática. A pessoa pega aquilo ali, acha que é uma coisa simples, né? Mas ela tem uma profundidade tremenda. Ela é o sistema de Raja Yoga sintético, de uma forma fenomenal apresentado. E, e ali, em alguma parte da prática da saúde, fala em iniciação. E o Barreto ficou de falar de iniciação. E a gente sabia que tem que tomar muito cuidado com essa. E ele contou a história da iniciação que ele teve. Simplesmente não ficou gravado. Os aparelhos emudeceram, o negócio apagou de vez, sabe? Que era tudo filmado, a gente filmava naquela época, né? Não ficou gravado absolutamente nada, né? Por quê? Porque as iniciações a gente não fica contando, né? Apenas a gente, com as pessoas de caminhada com a gente, né, que frequentam o ashram da gente, a gente sempre fala, olha, não fale em público as experiências que você tem, né? Se quiser, vamos conversar, vamos analisar, né? E uma das coisas que eu sempre falo é isso daí. Olha, se deixou algum resultado em você, elas são válidas, tá? Se não deixou, são produtos da mente, porque a nossa mente é fértil, fertilíssima, né, para apresentar coisas assim não verdadeiras e tentar nos enganar, né? Agora, quanto a você falou assim de equipar a mente do discípulo quando eu não acredito que seja assim. Elas são pequenas, né? É, começam com pequenas e acredito que a pessoa só tem grandes iniciações quando ela está muito avançada no caminho, né? Aí sim, eu tenho grandes iniciações. E a questão do Krishna e Arjuna ali, é, quando ele fala que com a iniciação lá a memória dele se recobrou, que aí ele se lembrou, né, da origem deles, eu acredito o seguinte, que o texto todo da Gita foi necessário justamente para passar esse ensinamento, não é? Tanto é que, se você falar, teve um momento que ele recebeu iniciação, aquilo ali foi tão rápido, a comunicação entre eles foi tão rápida, que, que não dá nem para pensar assim, que ele foi recebendo iniciação aqui, ali, 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 ali. Porque ali foi uma comunicação de alto nível, né? Mente para mente, né? E aconteceu, né? A gente tem de admitir isso, porque os exércitos não iam ficar lá de braço cruzado esperando os dois batendo papo, né? Quantas horas levaria aquela história, não é mesmo? Então aquilo ali foi uma transmissão muito rápida de mestre para discípulo, né? E, e o que eu entendo de iniciação é isso daí. Então são grandes, pequenas. Então são pequenas, às vezes pequenas coisas nos trazem iniciação. Às vezes até um ambiente assim que você está na natureza, etc. Se sente um bem muito grande, né? Que transcende o entendimento, porque isso acontece, né? Então são pequenas iniciações. Então, existem as pequenas. Um livro bom que trata sobre isso daí é uma organização esotérica na Índia. Ele fala das iniciações, né? Ali fala da iniciação Yoga Devi, as várias iniciações, né? Então, o que eu entendo de iniciação é isso daí. São pequenas. A gente sabe, né? Por exemplo, o meu guru, que o Rubens conheceu bem, ele tinha as iniciações dele,
também não falava em público, em particular, ele deixou até um escrito para a gente, né? Para os mais chegados, para saber que existe, né? E Dom Benjamin é a mesma coisa, como eu disse, ele não falava em público. A gente sabia que ele teve, né? Mas a gente, assim, um grande recado que eu acho que todo mundo que está nessa escola deve saber é o seguinte, que são estímulos que você vai recebendo à medida que você vai avançando, né? Então são pequenas e até chegar às gigantescas, né? Tudo bem? Excelente, Hélio. Muito obrigado por isso que eu te falei que você ia trazer grandes informações. Ih, muito. Menos. É importante. Rubens, por gentileza. Então, eu agradeço a oportunidade, Vanildo, e saúdo as palavras, né, do Hélio, que tem muito conhecimento e muito conhecimento espiritual, vivência prática, né? Então ele pode falar um pouquinho não só do que ele leu nos livros, mas de um pouquinho do que ele experimentou na carne. E eu quero falar no mesmo sentido que ele, assim, trazendo algumas palavras a mais para complementar o pensamento, né, que ele trouxe para nós. E, na verdade, eu quero falar de dois pontos importantes. O primeiro é esse, que é a pergunta do Vanildo, e essa complementação à fala do Hélio. E o segundo, que é o objetivo também desse nosso encontro de hoje, depois de encerrado essa rodada, né, que a gente fez, passando por todo o texto da Bhagavad Gita, do Shuddha que é a nossa continuidade, que eu acho que a gente tem que refletir aqui agora sobre a continuidade desse processo, que é o que a gente pretende no próximo encontro dar início a uma outra etapa desse processo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar um pouco com o Vanildo sobre isso, não sei se ele vai retomar o tema. Mas eu quero agora, de início, então, ficar nessa questão. Vou começar com essa ideia que o Vanildo trouxe, né, da iniciação como uma graça concedida, e também na ideia que o Hélio lembrou a gente, dessa gradação das iniciações, desde os pequenos estímulos até as grandes iniciações. E só para lembrar dessas pequenas experiências, né, eu estava comentando, tudo é um modo conforme a gente vê. Eu até compartilhei há pouco no grupo que foi essa composição do Beethoven, né? Quando ele estava prestes a se suicidar, e de repente, por intermédio de uma moça cega, ele tem uma intuição e de repente recebe uma obra-prima e depois, anos mais tarde, quando ele vai compor a Ode à Alegria, ele agradece por aquele momento onde ele recebeu aquela intuição, que se transformou numa obra, né? Que é a Serenata ao Luar. Então, que ali tudo estão os indícios disso que o Hélio estava colocando. São esses pequenos estímulos que faz com que a gente continue no caminho. E esses estímulos podem vir, nesse sentido de iniciação, de dentro ou de fora da instituição. Mas aqui agora, indo assim direto para a questão do Vanildo, que é mais profunda, porque ela é mais voltada para nós, que já somos buscadores, né? Aí tá certo, tem que lembrar da iniciação como essa graça. E no texto que nós estudamos, se a gente pensar no texto da Bhagavad Gita, né, eu já posso de início falar em dois níveis dessa iniciação. A Bhagavad Gita está sendo narrada por Sanjaya, lá no Palácio Real, que recebeu de Vyasa essa pequena diksha, essa pequena iniciação
para poder contemplar todo esse processo de revelação do Shuddha Dharma, feito pelo Senhor Krishna para Arjuna, ou para Arjuna, em português, né? Então, mas também não quero falar de Sanjaya e dessa pequena iniciação. Vamos falar mesmo aqui como é que o Vanildo estava abordando no texto, né? Que é como é que o Arjuna, de alguma maneira, é iniciado por Krishna. O Hélio lembrou muitíssimo bem, né? A leitura da Bhagavad Gita, os 745 versos, no caso da nossa, ou 700 da outra Gita, leva por volta de 2 horas e meia. Os dois exércitos iam ficar 2 horas e meia. Então está claro que quando a iniciação, o senhor Buda fala sobre isso também, é como se uma centelha de luz desprendesse do coração do senhor Krishna, né? E tocasse o coração de Arjuna. E coração é uma palavra metafórica, o Hélio lembrou bem, né? Eu posso falar na mente superior, aquela coisa que é de Budi, vamos dizer assim, né? Não de Manas, mas em Budi. Então, é ali que se dá essa iniciação. Agora, fora essa iniciação, ainda lembrando tudo isso, né? Que é a grande experiência do Shuddha Dharma também, é mostrar para nós que, dependendo de como a gente age e se porta na vida, é a própria vida o maior iniciador. Porque o maior iniciador é o aqui e agora, para quem sabe que o aqui e agora é a expressão do Senhor Kala, que é a expressão do Senhor Tempo. E o tempo é a expressão de Brahman. Então, quando eu tenho essa consciência, no instante presente, dessa minha conexão com o real, né? Esse insight, ele se dá nessa forma de aprendizado com aqui e agora, que é uma forma iniciatória. Aí, como o Hélio, de novo, lembrou, tem vários tipos de iniciação e algumas podem ser até mais doloridas, né? Então, mas vamos lá, eu não vou fazer como o Vanildo fez, que ele já mapeou alguns versos, mas eu vou falar um pouquinho no sentido também que o Hélio trouxe, ou seja, que toda a mensagem está ali, né? Então, eu vou falar só de forma geral. Bom, no contexto da Gita, Krishna é um avatar. Então, se eu quero entender o que é uma iniciação, posso começar querendo entender o que é um avatar. Como agem os avatares? Qual é a missão dos avatares, né? Então, existe uma coisa que é igual para todos eles, que é exatamente esse funcionamento segundo o qual eles iniciam algumas pessoas. Todos eles, não tem exceção. Se você é um avatar, se você desceu com uma missão, essa é a sua pedagogia. É essa e não tem outra. É a mesma, né? Então, os avatares, né? Claro, qual é a missão dos avatares? Os avatares agem pela energia do coração, sempre. Então, entrar em sintonia com essa energia, segundo a qual o avatar atua pelo coração, é você se capacitar para receber a iniciação. Daí as frases que o Vanildo lembrou. Eu sou a luz da iniciação. O Atma é a luz de todas as iniciações. O Paramatma é essa expressão máxima, né? Por quê? Porque é essa energia do coração que promove a iniciação. E no caso
da, da Bhagavad Gita para preparar a Arjuna para entrar nessa sintonia, para começar a receber essas pequenas iniciações, essa iniciação, o Vanildo está certo. Krishna pede a ele que entoe o hino a Durga. E ali você começa uma experiência, tem início, uma grande iniciação, né? Que vai alcançar o seu ápice, vamos dizer assim, lá na experiência com as múltiplas formas, né? No Brahma Swarupa, quando Arjuna se assusta, inclusive, e pede para sair daquela experiência. E aí tem uma coisa muito interessante, que é característica, as iniciações, elas têm uma característica, quando a gente passou por uma, a gente identifica isso, que é muito especial. Na hora que você recebe aquela iniciação, você entra num estado de elevação, de êxtase, né? Mas que você ainda não consegue reter. Então, aquele estado se acaba. E essa que é a característica também das iniciações. É como se fosse o tira-gosto. Então, é como se o mestre dissesse assim, ó, eu vou te emprestar um pouco da minha luz, você vai sentir pela minha luz, para assim se motivar a alcançar a sua luz. Né? O Hélio está compartilhando alguma coisa, não sei se ele quer falar ou se eu termino, depois passo a palavra para ele. Acho que eu continuo, né, Hélio? É, Sim, continue. tá bom. Então, porque eu vi que ele ia compartilhar alguma coisa, provavelmente tem a ver com isso. Então, então essa Diksha, né, ela, às vezes, ela promove na gente uma espécie de saudades, até. Porque você passou por aquela iniciação, você viveu uma experiência muito forte, depois aquela coisa se acalma, né? Ficou ali aquela semente, mas ficou a semente que você vai precisar fazer desabrochar. Isso é uma iniciação que o mestre te concede pela graça divina, né? Os vários mestres ou a vida. Mas essa semente, ou seja, essa iniciação é como se fosse uma energia emprestada, né? Que vai nos animar a buscar aquela realização por nós mesmos. E essas pequenas iniciações são elas que caracterizam aquilo que a gente chama, dentro da grande literatura mística do mundo, né, como a jornada do herói. É a jornada do herói. Arjuna é um grande herói. Então, ele recebe uma iniciação. Por quê? Porque ele tem que se preparar para uma missão, mas, em geral, ele sempre passa por esse mesmo estágio. Ele ainda está relutante, ele nem quer aceitar aquela missão, então ele vai sendo convencido, e aí ele inicia essa grande jornada, que, na verdade, é a jornada da autorrealização. E, nesse processo, você tem aquela pequena iniciação que te dá uma força para você ir enfrentando os desafios, e é isso que vai burilando aquela semente para que ela vá florescendo e você saia, então, da iniciação para os processos de planificação daquela iniciação, que é a iluminação. Então, lembrando que o Hélio muito bem lembrou aqui, né? Vou trazer de volta. São algumas experiências de Dom Benjamin e que, de fato, a gente não comenta sobre isso, porque a gente nunca compartilha isso. O que a gente compartilha são os frutos disso. Então, se eu recebi uma iniciação, se eu mudei a minha vida,
É isso que eu ofereço para as pessoas. A minha mudança, a minha vida, o meu novo modo de ser, de estar, de ajudar e de participar. Mas eu não vou sair, como o Hélio bem lembrou, né? Me gabando dessa ou daquela experiência, competindo, porque cai nessa banalização onde as pessoas confundem, né? Às vezes você teve aí até sei lá, um caso de quase que de obsessão, e você confunde isso de experiência espiritual, coisa assim. Isso é retratado, por exemplo, na própria vida de São Francisco de Assis. Para quem conhece a vida de São Francisco, Frei Rufino, que era um dos discípulos de São Francisco, passou por isso, que é a história do anjo enganador, né? Que ele vem como uma espécie de sparring, alguém para testar o teu discernimento espiritual. Se você tem discernimento espiritual, não adianta a pessoa, esse ser se disfarçar de luz para te enganar, porque ele não engana. Agora, se o teu preparo ainda não é sofisticado, esse anjo se manifesta como um ser de luz, como se manifestou para Frei Rufino. Quem for estudar a história de São Francisco, está lá, nesses biógrafos de São Francisco, conta, né? Que ele disse o seguinte: olha, você não está vendo aí, ó, como é que pode esse pobre coitado aí, ó, esse mendigo esfarrapado aí, olha esse sujeito aí sofrido, doente, esse moribundo, como é que você pode achar que isso é um santo? Ele está denigrindo a imagem da igreja. Ele já está superado. Ele tentou, coitado, mas ele fracassou. Esse Francisco é um coitado. Assuma a frente da ordem que ele inaugurou para que ela não se perca. Então, aquele ser colocou isso na cabeça de Rufino, que era, assim, uma pessoa ingênua, espiritualmente, para compreender o que é uma iniciação ou o que é uma enganação espiritual, né? E São Francisco, naquela época, com todos os problemas, né? Ele já tinha essa sabedoria espiritual, porque passou por algumas experiências muito elevadas. E é ele quem resgata Frei Rufino dessa experiência, e Frei Rufino acorda dessa grande ilusão. Foi o que o Hélio lembrou a gente muito bem. Mas é por isso que a gente não comenta essa experiência. Porque eu lembro uma época que era um absurdo. Todo mundo estava tendo experiência com Mitradeva, com Sri Yoga Devi, era uma coisa incrível. Você ouvia as pessoas falando, aquela energia densa, e a pessoa falando numa experiência elevada, né? Você tinha que ficar quieto para não ofender, porque a pessoa ia se ofender se você dissesse: você está enganada, você está equivocado. Mas então, por cuidado, a gente não menciona, porque ainda que a tua experiência seja verdadeira, os outros vão sempre duvidar, porque você vai estar banalizando ou compartilhar. Então, o que você compartilha não é exatamente a experiência, mas é a energia da experiência, porque dessa energia todos se beneficiam. Então, no caso de Dom Benjamin, a gente sabe que uma das experiências que ele teve foi com o Cristo. Ele não conta para ninguém, mas para quem conhece aquele quadro que ele pintou, né, de Cristo, assim, com as mãos abertas, né? E você vê que todo o enfoque do quadro começa dos pés, indo para o corpo de Cristo. Porque a luz era tão grande que Dom Benjamin não conseguiu levantar os olhos. Então ele via assim a parte dos pés, e eu acho que a parte de cima, sei lá, se ele viu, se só pôde depois imaginar, porque ele não conseguia olhar para aquela luz. Então, essa é a experiência, mas ele não vai contar isso em ambiente público, como o Hélio lembrou. Você pode comentar quando isso é importante, para dar uma upadesha, ou seja, uma upaia, né? Você vai transmitir um conceito transcendental, um ensinamento transcendental. Aí você pode se valer da tua própria experiência e não do conhecimento teórico dos livros. Você vai estar falando do que você viveu. Então, aí, Dom Benjamin, como um guru, pode falar para os seus discípulos num contexto muito particular dessa Diksha,
e transmitir para os outros. Foi o que o Hélio disse. Mas, então vamos lá. O que é que caracteriza, que é a pergunta que o Vanildo trouxe no início, né? O que é que caracteriza esse contexto onde as iniciações acontecem e onde elas se transmitem, né? Ainda mais quando se dá na relação entre um guru e um discípulo, um mestre e um discípulo, né? De carne e osso, às vezes espiritual mesmo, né? É que, em geral, esses seres que transmitem essas iniciações, é uma frase um pouco forte, mas eu vou dizer porque encontrei ela outro dia e, para mim, ela resume bem essa mensagem, que é a essência da ideia do que é essa graça de transmitir a iniciação, que é o seguinte: qualquer mestre pode dizer isso. Eu não vim para te ensinar. Esse já é um primeiro equívoco, quando a pessoa acha, e geralmente assim os instrutores menos experientes, né? Eles sempre se arvoram de uma posição muito firme assim de professor, né? E os grandes instrutores, os grandes iniciados, eles não se colocam como professores, né? Eles dizem assim: eu não vim te ensinar, eu vim te amar. Eu vim te amar. O amor te ensinará. Então, essa é a essência da iniciação. Olha como isso acontece. Acontece assim, ó. A gente faz um estudo, a gente estuda a Gita junto, a gente pode discutir sobre um verso ou outro. Na verdade, nada disso tem a menor importância. Porque o que de fato importa é a energia que me move enquanto eu estou fazendo esse estudo. Porque se essa energia, se essa coisa que vibra é a energia do coração, ou seja, que se expressa como o amor, ou a palavrinha que eu estudei lá na Gita, se ela reverbera como o Sharadá, que é o amor do coração em ação, né? Então, é isso que, que põe a outra pessoa nessa sintonia para receber a graça, para receber a iniciação, para se converter e para crescer. Então, não são as minhas palavras, mas a energia que as minhas palavras carregam. Tanto que quando você tem um contato com um mestre, vamos dizer, Dom Benjamin, que foi um grande mestre da minha vida, né? Talvez o maior com quem eu convivi, né? Dom Benjamin, o grande instrutor que revelou o Shuddha Dharma para o Ocidente inteiro. Não, eu me lembro de algumas conversas com ele, minha memória não é boa. Mas o que eu me lembro é daquela. Como é que se fala? Daquela atmosfera, aquela energia que você entrava num estado diferente. Então, eu já tive outras experiências assim, com outros membros da instituição, com certeza já tive, né? Eu comento sempre aqui, e já vivi assim, outras experiências. Estou comentando essa. E, às vezes, então, não é eu ficar debatendo assim, às vezes na linguagem do jargão da filosofia mais cética, né? Você vai dizer querela de frades. Querela de frade nunca vai envolver essa energia. Ou seja, quando você começa essas disputas, né? Não é esse ensinamento que eu estou certo, vou te convencer do meu ponto de vista. Isso não faz parte do Shuddha Dharma, nesse sentido. Isso é querela de frade. Né? Essas disputas
de argumento. O Shuddha Dharma atua. Shuddha Dharma é a energia do coração, essa energia do Senhor Krishna. E mesmo quando ele convence Arjuna, ele convence com essa docilidade de quem agiu pelo coração. Portanto que ele pergunta, você conseguiu, está tudo certo com você, você está bem? Então vai e toma a tua decisão. Sua decisão. Consultando a tua consciência. O Deus no teu coração. Soberana. Decisão é sua. Porque o Shuddha Dharma traz para a gente essa apresentação do coração como aquele espaço que a gente tem que aprender a desenvolver, a cultivar e a confiar, né? E essa que é a iniciação. A iniciação é isso que te permite você, devagarzinho, começar a andar pelas próprias pernas. E isso vem com a energia do coração, que é o que toca e é igual o fósforo, igual uma caixa de fósforo. Se acende aquele fogo, se você tocar no outro, o outro pega fogo na hora. Aí você age por contágio, você contamina, você irradia. Esse é o fogo do coração, né? É o fogo, o ardor do coração. E se eu levo isso só para o plano da mente, como o Hélio estava lembrando, a mente é traidora, a mente tem argumentos. E aí a gente sabe, desde lá dos gregos, né, que tanto faz provar A como menos A. Os argumentos me levam a sustentar qualquer posição. E isso você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, a iniciação, ela te faz transcender esse estágio, porque ela te mostra as coisas pelos olhos do coração. Então, esse é o ponto da iniciação, né, que o Vanildo tinha pedido, acho que os outros querem falar, mas eu só queria lembrar, eu deixo como sugestão aquilo que eu tinha dito para o Vanildo, que eu acho que uma forma interessante da gente continuar esse estudo, se o grupo quiser, e até para a gente se preparar para poder ler outros autores de fora da instituição, é compreender como eles compreendiam a Gita. Então, seria ler a outra Gita. Eu queria muito fazer esse trabalho como um estudo da instituição. Não tem nada demais. Às vezes, você tem que ler Dom Benjamin lia São João da Cruz, Santa Teresa. Como é que eu não posso ler essa outra Gita com um olhar assim compreensivo, mas crítico também? Até para poder fazer esse estudo comparativo que está sugerido lá na primeira edição, quando eles apresentam a tabela comparativa. Foi sugerido, mas ainda está por ser feito. E eu gostaria de fazer, porque aí eu vou poder falar disso que ninguém até hoje tratou ainda no Shuddha Dharma. A gente fala na Gita dos 7 versos, a gente fala no quadrinho da Gita Upadesha, mas a gente não, de fato, diz o que é a Gita Upadesha. O Upadesha é isso, né? Esse ensinamento espiritual que vem pelo coração. Esse ensinamento espiritual da Gita, Gita Upadesha, é a gente aprender que a Gita é, por excelência, aonde se encontra revelada toda a arte e toda a ciência da meditação. Ou seja, a Gita é uma metáfora para a arte e a ciência da meditação. Eu tenho que ler a Gita como as 3 Dhyanas. Mais ainda, eu tenho que ler a Gita, na sua epistemologia, como onde é que está todo o Shuddha Yoga. E, logo, se o Shuddha Yoga é o Krishna Yoga, ou seja, a mensagem de Krishna para a Gita, quando eu interpreto ali a arte e a ciência da meditação, quando eu leio para o texto como também
Shuddha, Raja Yoga, eu tenho que perceber que ali eu estou falando de Bhavana, Karma e Dhyana. E isso pode ser feito nas duas Gitas. É isso que eu queria mostrar, que está escondido na Gita do Mundo. Mas é disso que trata a Gita. A Gita trata do Shuddha Yoga. Trata da arte e da ciência da meditação, que é o que resume tudo. Porque, na verdade, Bhavana e Karma são duas condições particulares de Dhyana, já que Karma, na verdade, é meditação na ação. E Bhavana é exatamente essa reflexão sobre o que é Dhyana, esse sentido da unidade, essa compreensão, esse sentimento de tudo. Então, a Bhagavad Gita só trata disso. Então, o meu convite era para que agora a gente fizesse essa leitura para mostrar que isso está presente, ainda que de uma maneira um pouco mais escondida, também no outro texto. Então, essa é a minha. Falei muito, Vanildo, peço desculpa, mas. Pelo amor de Deus. E vou botar, tem a Rita, tem o Marcelo, tem o Fanan, tem a réplica do Hélio. Como eu iniciei esse diálogo com ele, eu tenho certeza que eu estimulei ele estava compartilhando, inclusive alguma coisa com a gente. Aí não sei, mas você que está coordenando. Não, imagina. Eu vou fazer uma rodada aqui e vou pedir para. Obrigado, Rubens. Obrigado mesmo por em momentos de muita inspiração no que tanto você quanto o Hélio falaram. E eu acho que isso que é o enriquecedor de toda essa história aqui. Fiquei muito, muito feliz. Marcelo, você pode nos falar algo sobre o que você está entendendo de tudo isso para a gente? Pois não, me veio uma frase sobre experiência, que experiência não é aquilo que você passou, mas aquilo que o que você fez com o que você passou. E aí, ouvindo o professor Turci, parece que não adianta a gente ser muito sofista, né? E sim se deixar levar por essas ideias de que o coração consegue captar ou receber essas experiências, né? Ela ter uma linguagem tal que você consiga, já que nem tanto é necessário intelectualizar, assim, mas sentir até por essa própria egrégora aqui que a gente formou, né, que é possível sentir essa energia e, por causa disso, a gente ganhar esse entendimento sem necessariamente intelectualizar tanto, né, através dessa linguagem nossa que a gente compartilha aqui. Então, é isso, a gente ter uma tendência a incrementar a linguagem do coração e formar um entendimento que é assim, que apesar das coisas que te aparecem na frente, em fenômenos ali, você consiga, de uma certa forma, ter uma carga vibratória, energética tal, que esse entendimento vale mais pelo que você compartilha com o coração do que com a mente, né? Mesmo, né? Porque realmente a mente ela atrapalha, né? Também tem uma frase que é interessante, não sei onde eu li, que a morte da mente é o nascimento da sabedoria, né? De alguma forma. E aí é isso. Esse entendimento de que a gente pode ter essa percepção de que o coração consiga obter essa supremacia sobre a mente, né? Isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Cláudia, Oi, boa noite. boa noite. Fale-nos algo, por favor.
É muito interessante, assim, né, ter trazido o assunto da iniciação, né, e tu ter extraído ali do Gita os trechos, né, que fala da iniciação ali, do, do diálogo de Arjuna e Krishna antes de entrar no campo de batalha. E, bom, fisicamente eu conheci a Sugadharma em 2016, né? E todo esse tempo, assim, todas as fases que eu tive, desde a minha consagração em 2016, que foi muito rápido, desde que o Francisco foi fazer a vivência no Rio Grande do Sul, que foi final de fevereiro, início de março, e em maio eu estava me consagrando, né? Foi um espaço de tempo muito pequeno, né? E eu nunca me esqueço, assim, que o que fazia, o que me chamava até desde aquela vivência, né, para eu ir naquela vivência em Porto Alegre, e o desejo que eu tinha, assim, eu disse, nossa, eu nunca vi, não era em palavras, porque o Francisco sempre foi muito simples, uma linguagem muito simples, e quando ele foi para o Rio Grande do Sul, que era todo aquele povo diferente, né, até ele falava assim, brincando, eu nunca imaginei vir aqui no Rio Grande do Sul, porque, e muito sincero que ele era, esse pessoal aqui é muito separatista, isso da Dharma não é isso, yoga não é isso, né? Ele falando assim, brincando numa linguagem de quem era totalmente alheio a essa instituição, a Sudadharma. E o que acontece? E foi até milagres que aconteceram naquela época para eu fazer, para eu ter o acesso aí aquela consagração daquele ano. Mas aconteceu. O meu desejo era muito e eu não sabia nem explicar o porquê. Não era em palavras. Porque antes de eu ter acesso, de conhecer, né, que a divindade, essa energia que a gente ainda tem pouco acesso, mas que acredita, eu pedia muito por isso. Eu queria um caminho do coração, porque eu sabia o quanto que eu era mental ainda, né? Que eu tinha assim a minha ética e tudo, mas aquilo não era não era o que eu acreditava que fosse, né, essa energia do coração. Então, assim, ó, desde então eu venho vivendo experiências, né? Como o Marcelo até falou ali, né? Não é a questão da experiência, mas é o que acontece, né? Que também foi falado durante esse estudo de hoje, né? O quanto tu te transforma, né? A partir dessas experiências, né? Que é o importante. Então, assim, é um assunto tão profundo, né? Porque fala dessa energia, no caso, assim, eu falando dessa minha experiência e de todas as coisas que eu já vivi, que não teria, assim, tempo para relatar, ou talvez nem fosse o caso de relatar, né, experiências, é esse acesso mesmo, né, que vai nos trazendo essa consciência que Napoleão Hill, né, num livro que ele falou em algumas literaturas, né, que nem vou dizer o título que pode apavorar, mas ele fez as 16 leis do sucesso, ele comenta sobre o outro eu, ele fala da energia, né, que a gente tem que tirar da mente, ele conta a experiência dele, mas ele relata dessa questão do outro eu que existe, né, e ele se refere ali, se tu for analisar, né, essa questão dessa energia do coração, né, que a gente busca, né, viver isso e muitas vezes não sabe, estuda, né, tem o conhecimento, tem o desejo e tem a ação, né. Então, assim, eu agradeço ter vindo esse assunto da iniciação, né, porque fez eu trazer também várias reflexões durante
a experiência especificamente desde que eu conheci, tive acesso a Suda Dharma, né? E várias coisas que, no fundo, entender intelectualmente, né, faz parte, né? E viver, né, essa questão de aquecer o coração é muito importante, né? Então, namastê, agradecida. Nós que agradecemos, Cláudia. Obrigado. Rita, por favor. Obrigada, Vanildo. Eu penso que eu não tenho muito a acrescentar. Quero agradecer a fala de cada um. E hoje, acho que é um dos encontros que eu mais me senti viva em relação aos anteriores. Porque nesse encontro, cada um pôde falar da importância do amor, né, e do ensinamento que recebe. E é isso que eu vou levar hoje da fala de cada um. Fiquei muito feliz ao ouvir o Hélio, que humildemente comentou, né, sobre a piada que ele fez e como ele foi enriquecido depois, né, com o sonho que ele teve. Então, uma iniciação, ela pode vir por uma meditação, por um sonho, ela pode acontecer de uma forma inexplicável. E para que falar sobre ela e para que explicar? É como Marcela então falou, é o que eu faço com essa experiência. E eu faço dessa experiência minha vida, no meu trabalho, com meus amigos, com os meus filhos, enfim, com cada um que vem, né, de alguma forma se relacionar comigo. Eu acho que é o significado do namastê, né? Cada um respeita o seu próximo, vendo quem ali dentro realmente existe. É isso, eu só tenho a agradecer também por estar aqui nesse dia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Fernando, por favor. Difícil falar desse assunto. Eu era adolescente ainda e um dia eu fui andando, era noite, eu estava indo para a faculdade e na minha frente vinha um bêbado, né? E eu falei, esse cara tá bêbado, vai me encher o saco. Eu passei para o outro lado da calçada. Vinha um conhecido. Eu cumprimentei ele, ele não respondeu. E o bêbado escutou eu cumprimentando, ele me cumprimentou. Então, para mim, assim, isso para mim é uma iniciação, porque me jogou numa dimensão que eu falei, puxa vida, eu desviei do cara, cumprimentei o outro, que me conhece não me cumprimenta, o outro que não tem nada com isso escuta e me responde e me cumprimenta. Né? Então, assim, para mim, então, assim, eu concordo com tudo, né? As grandes iniciações, as iniciações espirituais, perfeito, mas eu não dou conta, eu não consigo ainda chegar nessa dimensão, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, as iniciações, para mim, são humanas. O Rubens carregasse 2 sacolinhas lá nas feiras hoje, aquilo para mim é uma iniciação. Né? A minha netinha chegar para mim e falar, vovô Luiz, você vai vir no meu aniversário? Isso é uma iniciação para mim. Eu não sei se eu estou misturando as coisas, né? Às vezes até estou, mas assim... E essas coisas difíceis, igual o Hélio mesmo colocou, que a gente se depara. Né? Então, para mim, é muito difícil de eu conceber assim, porque para mim a batalha do Arjuna, para mim é todo dia na hora que eu levanto. Eu tenho um exército que eu tenho que lutar comigo, fora de mim, e eu vou lidando com isso conforme eu vou entendendo. Né? Compreendendo a minha vida, compreendendo as minhas relações, como a Rita falou, né? Os filhos, os pais, esses vínculos que eu nem sei explicar de onde vem isso. Né?
E a meditação, se eu estou no estado de presença, eu consigo acessar algumas informações. Talvez não consiga compreender tudo, mas algumas coisas chegam. E a razão de ser tudo isso é chegar na compaixão. Não adianta eu meditar a vida inteira se eu não chegar na compaixão, se eu não chegar no coração, no amor. Então, para mim, assim, eu tenho dificuldade de expressar nisso. Eu estava lembrando agora mesmo, né, Jesus, no meio dos dois ladrões, né? E por que um vai e o outro não vai, né? E aquilo é uma iniciação, né? Uma iniciação para aquela pessoa. Quer dizer, é um ladrão igual aos outros. Eu que tenho que estar aqui. Você não, você é um filho de Deus. Não, você vai comigo porque o que eu vejo não é o ladrão. E aí eu entro numa situação assim, ó, a gente tem tanta confusão, né? A gente não, desculpa, eu tenho tanta confusão, porque assim, se eu morrer agora, essa discussão para mim serve para quê? Se eu morrer agora, esses livros aqui para mim servem para quê? A pessoa que me fechou no trânsito em determinado momento, aquela briga que eu tenho, ela é totalmente desnecessária, se eu olho para a vida. Né? Mas essas coisas me incomoda a notícia da televisão, me incomoda essas coisas todas que a gente vive. Né? Então, eu me liberar disso e transitar, igual se diz lá aquele pensamento sufi, né? Viver no mundo sem ser do mundo é uma luta para mim. Para mim, essa é uma iniciação diária. Eu tentar trazer... eu não sei nem explicar, gente. Eu não sei nem explicar. Trazer isso para a minha vida, para eu poder estar atento, ser observador de mim mesmo e estar atento para o amor. Né? Que é aquela fala que nós descobrimos do não agir, né? Eu procuro não agir conforme o ego, porque o ego, ele é que comanda. Eu sou o rei, mas ele que manda em mim ainda. Né? É ele que faz eu errar, faz eu ter orgulho, faz eu ter vaidade, faz eu ter raiva, faz ter medo. Então, quanto mais isso para mim é a grande iniciação. Eu consegui conciliar esses opostos, eu consegui dar lugar para esses inimigos que estão dentro de mim, esses demônios, o nome que vocês quiserem dar, porque o nome não importa. Para mim, isso é a grande luta minha, diária. E eu nem sei falar, nem da Sudadharma, eu não vou nem passar na Sudadharma, porque eu não tenho a menor condição de falar. Né? O grande aprendizado meu eu tento pôr em prática, que é esse de meditar e de caminhar para essa compaixão. E buscar ter um olhar para a vida, né? Igual hoje eu fiquei emocionado, porque aqui a gente está em seca, e muita seca, e deu assim uma semana de chuva esparsa. Aquelas plantas que estavam esturricadas, do nada, aquilo vem com uma força, né? Uma coisa impressionante aquele negócio. Os passarinhos se acasalando, a vida retomando. Não existe um ser nessa terra, um poder que possa ter, que faz um troço desse. Isso, para mim, é uma grande iniciação. E eu respeito isso, assim, como um aprendizado, porque eu não sou nada nesse mundo. Então, um pouquinho que chega, participar de um estudo desse, eu não tenho nem condição. Porque tudo isso, gente, desculpa, era isso que eu tinha que falar, acho que eu falei bobagem demais e está tudo certo. Obrigado. Oh, lindas bobagens do coração. O Hélio, o seu nome foi citado aí, se você quiser falar alguma coisa. Vamos ver o que eu poderia... eu poderia acrescentar. Lembrando bem
Quando se falou em iniciação, me veio à mente aquela frase famosa do Ramana: o maior bem que podeis fazer à humanidade é a vossa própria realização. A gente pode mostrar como exemplo, né? Dom Benjamin, Barreto. Se essas pessoas não fossem iniciados, eu acredito que não teriam assim contagiado de uma forma tão magnífica como nós fomos contagiados por eles, não é? A Rita conheceu bem, né? Dom Benjamin, não, o Barreto, Dom Benjamin, né? Estava até pensando esses dias sobre o carisma que eles tinham. De onde vem esse carisma? Da iniciação que eles tinham. Tocavam as pessoas só com a presença deles. Só com a presença. Vejam bem, Dom Benjamin, o que ele iniciou, isso vai... a exteriorização da Shuddha Dharma aqui no Ocidente, através dele, isso vai, assim, é um marco que vai se engrandecer, não rapidamente, porque a gente sabe que a Shuddha Dharma está antecipada, sabe? Nós somos privilegiados de conhecermos a Shuddha Dharma. Isso é um marco, é uma nova era que se inicia, que está se iniciando, graças às iniciações que esses seres têm. Sirivajra, Barreto, né? Se eles fossem pessoas estéreis de iniciações, não teriam contagiado ninguém. Seriam mais um aí pregando, a voz que prega no deserto, né? Pregando sem haver qualquer ressonância. Mas através das iniciações, das experiências e autorrealização, né? Porque às vezes eu já ouvi essas histórias que as pessoas falam, você medita, isso é um ato de egoísmo. Não, não é um ato de egoísmo. Uma pessoa que se realiza, ele contagia mesmo, ele eleva, né? Por isso que me lembrei dessa frase do Ramana: o maior bem que podeis fazer à humanidade é a tua autorrealização, porque você não se realiza sozinho, você contagia, você eleva outras pessoas, você traz para o mesmo caminho outros seres, né? Então, e lembrando, né, que o Fanan estava falando aí do dia a dia, né? De fato, a grande mensagem do Bhagavad Gita é essa nossa luta mesmo, né? Quem são aqueles mestres, os primos, mestres, etc., todos parentes, são todos esses nossos problemas que dificultam a nossa caminhada e que são necessários. São necessários, porque senão não haveria crescimento. Se não houver a pedra do esmeril, o brilhante não aparece. Então é necessário haver essa briga, essa oposição, essa luta intensa, né, que nós encontramos no nosso dia a dia e que o Bhagavad Gita mostra. São o nosso ego, né? E qual foi esse bendito ego aí, né, que até Jesus teve um grande problema, né, que muitos acham que quando ele terminou aquele contato interno dele de 40 dias, 40 noites, né, de contato interno com o Supremo dentro dele, quando ele despertou, sentiu fome, foi tentado. Há pessoas que pensam assim, piamente, que apareceu um ser assim de chifre. Olha, se você me adorar,
esquecendo que, na realidade, era ele mesmo. Aquele ser que estava ali tentando ele, era ele mesmo. Porque ele poderia fazer tudo aquilo, ele poderia ter se tornado o César, tomar o poder. Ele tinha poderes para isso, mas ele optou. E uma das coisas que eu sempre questionei na minha vida, por que Jesus, qual o significado da crucificação, se houve ou não houve, não interessa, né? Se discute muito sobre isso. Qual o grande significado disso? Simplesmente a crucificação do ego. Isso aí. Isso aí, seu Vanildo. Aí todo mundo. Obrigado, então. Bom, o Rubens fez a sugestão da gente fazer um estudo, ou continuar um estudo de outra Gita, não de outra Gita, uma Gita mais conhecida, para que depois você possa fazer esse estudo. Eu acho bem interessante. A gente pode vincular no grupo. Eu acho um Posso pouco... sugerir alguma coisa também? Lógico. Eu acho que nós poderíamos ainda acrescentar alguns outros estudos sobre, você, por exemplo, citou as iniciações, né, do Bhagavad Gita. A gente poderia ver outras questões também de dentro da Gita para discutir, para clarear. Seria uma forma, né, uma forma diferente, né, de não ler simplesmente e ir discutindo, mas pegar temas assim que são relevantes para a gente poderia até citar assim, por exemplo, de antemão, para que as pessoas possam, inclusive, procurar ler um pouquinho mais, ver em outra literatura para agregar conhecimento para esclarecimento de alguma desses temas que o Gita é infinito sobre temas assim que a gente pode se aprofundar. Então, sei, seria uma sugestão de pegar outras coisas. Por exemplo, hoje mesmo, quando você falou dos estudos, eu não pude nem pensar, que hoje fui buscar madeira, buscar lenha para queimar. E não deu nem tempo de pensar em nada. Mas uma das coisas que me ficou marcado, por exemplo, sobre as gunas, tem um momento que o Krishna fala para o Arjuna, para o Arjuna, Arjuna, tanto faz, né? Não seja trigúnico. Será que a gente entende bem o que é isso? Né? Será que a gente entende bem o que é ser trigúnico ou não? Por exemplo, poderia ser um tema a ser estudado, porque a gente sabe que as gunas elas influenciam até os grandes seres elevadíssimos, até Narayana ainda está sob a influência das gunas. Então, acredito que seria né, uma sugestão de um tema a ser debatido. Obrigado pela sugestão. A gente pode ir enriquecendo isso no grupo, né? E vamos amadurecendo isso lá. Eu acho que é engraçado. A gente fez uma volta, como eu falei, nós estamos começando agora, né? Nunca parece que nós estamos começando a querer entender, eu pelo menos, começando a querer entender algo agora, pelo menos, né? Antes a gente só ouvia. Bom, gente, eu acho que estou muito agradecido a vocês. Rubens, quer complementar alguma coisa? Alguém mais quer falar algo? Que já... Eu quero, Vanildo. Por favor. Antes de ir para o próximo tema, né? Já me inscrevo para ser aprendiz.
Eu só queria dar uma palavrinha a mais com relação a hoje. Eu acho que aquilo que ficou muito manifestado entre nós foi a gratidão, né? A gratidão a quem nos ensinou algo, a quem nos ensina, aos nossos mestres, né? E grandes, médios, iniciados ou não, né? Mas eu acho que é a gratidão, né, que prevaleceu hoje nesse encontro, porque a gente caminha um pouquinho graças a eles. Então é isso que eu queria manifestar. E com relação a próximos temas, o Hélio mesmo, ele fez umas traduções lindas. Eu tenho 2 livros do Hélio e tenho certeza que eles são fundamentados, né, nos ensinamentos maiores. Eu gostaria, se todo mundo um dia quisesse, estudar junto, em grupo, um livro que o Hélio, né, nos favoreceu, sobre... Fanon falou sobre o ego, né? E o Hélio tem material sobre isso. Eu lanço aqui também essa hipótese. Legal, legal, nem sabia disso. Ótimo. Hélio, fale de suas obras. As obras não são minhas, são da Sudha Dharma, eu apenas traduzi. Traduzidas por você. Traduzimos e publicamos, né? Esse é o meu bhava dessa vida, é trazer à luz para nós ocidentais essas obras, né? Alguém tinha que fazer, né? Então, Ótimo. Perdão. Eu adoraria Deus e Lúcifer, muito bom, que é muito essa luta profundo. diária que o Fanon tão bem colocou, e traz ali o cristianismo, traz tudo, né? Aquele livro é muito esclarecedor. Fabuloso. Vamos então, como sugestão, a gente vai conversando no grupo e vamos entrando no acordo sobre isso. Acho que vai funcionar bem. Eu queria agradecer. Marcelo está com a mão. Desculpa. Oi, Rubem. Marcelo levantou a mão. Eu não vi, perdão. Desculpa, Marcelo. Queria só acrescentar uma coisa que o Fana falou. Fana, realmente, se você morrer agora, você não vai levar esses livros que estão atrás de você, não vai levar teu carro, tua casa, teus netos, teus filhos, seus amores. Você só vai levar suas boas ações. E é por isso que você vai fazer falta. Eu queria propor também, logo assim que terminar, assim, inspirado pela sugestão do professor Turci, que mandou aqui no grupo a sonata de Beethoven, assim, como um exercício meditativo mais físico, e vocês escutem o Noturno de Chopin, número 2. E na hora que vocês estiverem escutando esse Noturno número 2 de Chopin, vocês tentem trocar a pulsação do cérebro pela pulsação analógica do peito. Faz esse exercício meditativo, mas ele é físico, não é espiritual. Só físico. Tá? É isso. Agora eu quero completar o que o Marcelo falou, porque ele tocou num assunto, já que o Hélio tinha mencionado o Barreto, eu não gosto de chamar de Barreto, eu chamo de Sérgio, né? É meu tio, né? Irmão da minha mãe. E uma coisa que me marcava muito quando eu ia na casa dele era ele dizer isso que o Marcelo disse em outras palavras, né? Que a meditação se dá de algumas formas, né? E a música é um instrumento sofisticado
que pode sugerir para a gente estados meditativos muito elevados, né? Em especial, claro, Chopin, Beethoven, né? E eu mesmo, tem dias, eu confesso, que às vezes a gente está um pouco desequilibrado, ainda mais quando o físico está ruim, sofreu um pouco no hospital. Não adianta, eu vou pegar um texto para ler, não consigo, eu vou sentar para meditar, não consigo, não entro em estado nenhum. Aí eu coloco aquela música, é instantâneo. A música tem o dom de, em segundos, te conduzir a um outro lugar. E aí, a partir de lá, você já pegou a rédea de novo, aí você já, aí sim, aí eu já posso para minha disciplina, já posso fazer o que eu quiser. Mas a lembrança do Marcelo é muito interessante. Aliás, né, a quem tem o Marcelo e a Cláudia, que são representantes do Ashram Brahmana de Niterói, né, que são filiados ao grupo lá da Grande Síntese de Sergipe, do Francisco Barreto, né, e eles tinham também uma grande preocupação com a parte musical, porque é essa parte que te rapidamente te harmoniza, né? Harmoniza o ambiente, tudo. Então achei muito bem lembrado. Mas eu lembro assim, só para terminar, né? Eu lembro eu garoto ainda antes de entrar no Estudadar, mas ele sempre falava assim, o assunto sempre foi o mesmo na casa do meu tio Sérgio, né? Sempre foi um assunto um só, né? Que era o Estudadar. E então eu lembro de ir lá, sempre tinha música clássica. Sempre. Até quando voltava das práticas, ou antes de ir para as práticas, ou quando recebia os amigos em casa. E era o convite não só para se distrair, para a gente, de fato, compreender a obra, refletir, meditar sobre a obra. Aquilo me tocou muito na época. Então é isso. Inclusive, Barreto era muito fã de Mahler. ele dava palestras, né, sobre os clássicos, palestras lindas. Ok? Agora, Mahler, aí é só para louco. Aí eu não. É. Ele era meio pirado. Vamos lá. Muito complicado. Como eu gostaria de ser louco igual a ele. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo. Foi diferente, mas tão bom quanto qualquer estudo, assim, porque a gente não entrou necessariamente numa parte intelectual, mas entrou, cada um se expôs com toda a franqueza e todo o coração, né? Então, quero agradecer a todos, como sempre acontece nesse grupo. Eu acho isso maravilhoso, eu acho muito bonito e agradável estar num lugar onde você pode ser quem você é, efetivamente, né? Sentir o que você precisa sentir a cada momento, né? E vejo cada um dar o melhor de si aqui, na medida daquilo que entende, que vê, que percebe, que entende, né? E eu fico muito feliz mesmo, estou extremamente feliz. Assim. Vamos levando essa condição para o grupo, com as sugestões, e a gente vai conversando lá, senão a gente vai ficar a noite toda, né? E a gente programa, ou faz um trabalho durante esse mês, ou outro mês, ou começo do ano a gente já começa o trabalho. Eu acho que tem muito para a gente conversar. Tem muita coisa para alinhar, eu acho. Tem muita lenha para queimar ainda, né? Então, eu agradecer, eu vou pedir para alguém encerrar, agradecendo realmente do fundo do coração, do meu coração, do teu coração, num coração só, mais esse dia, mais essa noite, mais essa oportunidade que tivemos de estar juntos e dessa troca. Essa troca que, na realidade, é o mesmo sentimento.
Então, como se pode trocar o mesmo sentimento, né? Vai ficar sempre a mesma coisa. Mas é sempre algo que nos eleva e que nos faz humanos, bem humanos, no melhor sentido da palavra. Obrigado a todos. Rita, vou pedir para encerrar. Você está aí sorrindo para mim. Vanildo, eu não sei, mas eu estava sentindo que o Marcelo poderia encerrar. Ah, que ótimo, excelente ideia. Marcelo, você acho que é a primeira vez que está encerrando, né? Mas não é para ir embora, não, Marcelo. Só para encerrar. Encerrar e ir embora. Ah. A paz invadiu meu coração. De repente, encheu de paz, como se o vento de um tufão arrastasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu jurei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz. Obrigado. Namastê. Namastê a todos. Pediu para encerrar, eu só sei encerrar assim, mais ou menos por isso. O que eu ia fazer? Você me pegou de surpresa. Intuição, Rita. Maravilha, pessoal. Muito. Vanildo é um parceiro agora. O Vanildo também gosta de um violãozinho. Então, aí a próxima você encerra. Você na próxima. Você vai ser o encerrador oficial daqui. Aí vocês me sugerem canções para que eu possa pegar, trocar, aprender e cantar. Essa aqui há poucos que eu já sabia, há muito tempo. Que tinha a ver com o tema, né? O livro termina com paz, 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 não é isso? Claro. O livro que a gente estudou? Claro. É verdade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito Boa obrigado. noite. Até a próxima. Namastê. 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 Até logo. Namastê. Noite, mas não sei. Abraço a todos.